Você já parou para pensar que o que você produz durante o dia, seja o que for, né? Todas as conversas, todas as mensagens, tudo que você comunica com os seus colegas, amigos, professores, pode te ajudar a compreender uma questão do Enem? Bom, hoje a gente vai ver melhor sobre isso, tá? Meu nome é Pamela Soares, sou professora de linguagens e hoje a gente vai compreender como funcionam, né? Como são os gêneros textuais. Vamos lá? Toca aí a vinheta, DJ. Gente, eu tô nervosa. Produção, solta a vinheta. Bom, nosso ponto de partida é primeiro entender o que são textos, né? Parece uma pergunta simples, mas no fundo não é tão simples assim, não. Gente, textos está alinhado aí, né, à comunicação. Então, toda vez que a gente se comunica na sociedade, com os nossos familiares, com os nossos amigos, nós estamos utilizando uma linguagem, né? Seria ela a linguagem verbal ou a linguagem não verbal, ou até as duas ao mesmo tempo. E o que seriam, então, gêneros textuais? Gêneros textuais são justamente esses textos, essas comunicações que acontecem, né, no nosso dia, né, no nosso entorno, né? Então, a todo momento a gente está ali conversando, mandando mensagem, revirando o olho, né, fazendo, gesticulando. Então, isso aí, gente, são textos e isso aqui faz parte da nosso convívio. Gêneros textuais são esses textos que servem para uma função. Então, assim, o gênero ele acaba, né, se transformando dependendo do tempo. Então, a gente tem ali a carta no passado e agora a gente tem o quê? A gente tem a conversa do WhatsApp. E também, gente, vai mudar por conta do suporte, né? O suporte comunicativo. Antes as pessoas não tinham, né, smartphones e internet. Então, elas usavam o suporte, o papel, a carta, para mandar essas mensagens. E agora não. Agora a gente tem telefone celular, temos aplicativos, temos redes sociais e isso facilita a comunicação. Então, gênero, ele é um texto que serve a uma finalidade comunicativa, ele vai mudar dependendo dessa função, desse objetivo, e também vai mudar por conta do suporte comunicativo. E quais são os gêneros textuais mais importantes, né? Pensando aí em nível vestibular, nível Enem, que podem aparecer, que são importantes vocês conhecerem, né? Não só a função, o objetivo desse texto, mas também as principais características. Então, que textos são esses relevantes para vestibulares? O primeiro deles, eu acredito, né, que é a charge. A charge é um gênero, gente, que mistura duas linguagens, tá? Eu consigo comunicar não só com o texto verbal, mas também com as imagens, né, com a ilustração ali. E a charge, gente, é um texto que existe há muito tempo e a função dele, o objetivo desse texto é trazer uma crítica, tecer uma crítica sobre determinado acontecimento ali do cotidiano. Esse texto, né, acaba tendo uma certa validade, dependendo do tipo de charge que a gente estiver lidando, né? Então, se aconteceu, por exemplo, um massacre em um presídio, aquilo ali vai ser muito específico e a charge, ela vai contemplar essa situação. Mas depois de um tempo, aquela mensagem ali, ela vai perder o seu sentido. Então, a charge, ela é um texto que tece uma crítica social, ela é situada em um determinado tempo, então, não é um texto que tem uma durabilidade aí, dependendo da charge, né, pelo menos. E é um texto que mistura duas linguagens. Eu tenho não só a linguagem verbal, né, que é o código linguístico, como também a linguagem não verbal. Outro gênero também muito importante é o gênero poema, né, para o pessoal aí de literatura. Então, poema é um gênero, gente, que existe desde a Antiguidade Clássica. É um gênero que está ali, é a tal da palavra cantada, segundo Aristóteles. E o objetivo desse texto sempre foi externalizar o sentimento, né, de um eu lírico, né? Então, a gente já sabe que esse gênero textual, ele tem uma figura chamada eu lírico, que sente, que tenta externalizar esse sentimento. A gente tem um sentimentalismo, né, que está dentro ali da subjetividade, né? O que é que a pessoa compreende sobre esse universo. Nesse universo, eu digo, tá? O nosso mundo. E a gente também tem dentro do poema a estrutura de versos e estrofes, né? E um ritmo muito bem marcado, né? Com as rimas. Então, é um gênero textual que tem uma característica muito clara e ele
também funciona justamente por essa função, né? Externalizar algum sentimento, né? O eu lírico está ali externalizando. Às vezes é tecer uma crítica, assim. Então, assim, o objetivo do poema acaba mudando dependendo do tempo em que ele é situado, dependendo de quem é o autor, né? E tudo mais. Então, isso aí é um gênero textual e é importantíssimo para quem faz Enem. O outro gênero textual que eu queria comentar com vocês, também relevante, é o gênero crônica. É um gênero literário meio jornalístico. A crônica é uma crítica, ele traz uma crítica social muito importante, né? Geralmente essas críticas, elas estão situadas num tempo, então dependendo das situações e da crítica, aquele texto ali, ele pode ter uma validade. E o objetivo da crônica é falar sobre o cotidiano, sobre o que acontece no cotidiano, seja algum problema ou não. Então, o objetivo sempre é fazer com que o leitor ou ele reflita sobre um determinado tema, ou ele se conscientize, ou até mesmo rir um pouco, né, como entretenimento. Então, a crônica é um texto em prosa e ele é um meio jornalístico, o meio literário está ali dentro do jornal e é importante, sim, na prova do Enem. Outro gênero importante, né, é o gênero resumo. Resumo de artigo científico ou texto de divulgação científica. Vocês estão acostumados a fazer resumo no dia a dia, principalmente para quem está estudando aí para o Enem. E o resumo, ele frequenta ali as provas de linguagem, né, sempre está ali marcando presença e é um texto objetivo. Ele nunca é um texto que tem a primeira pessoa, que o autor do texto ele se coloca. Ele fala sobre determinado assunto de maneira objetiva e é um texto sucinto, né, curto. Sempre está ali, de fato, para resumir uma ideia, né, que será, obviamente, trabalhada ao longo do texto, né, no caso de um artigo de divulgação científica ou de texto de divulgação científica. Então, esse texto aí, ele não é opinativo, ele é um texto objetivo, ele não pertence à esfera jornalística, tá? Mas ele é um texto objetivo e tá ali, tem temas mais acadêmicos, de pesquisa, e sempre tem palavras-chave. Então, são características marcantes do gênero resumo. E ele, sim, gente, se apresenta muito no Enem. Eu acho importante vocês ficarem de olho, tá certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido as dicas, eu espero que vocês estudem e fiquem atentos ao que acontece no dia a dia, tá certo? Percebam que é fácil estudar para o Enem quando vocês conseguem inserir essas rotinas diárias dentro da prova. Elas fazem parte da vida de vocês. Então eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra essa, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.